Oi pessoal, aqui é o Saulo Ferreira do Conversa de Nerd. Esse vídeo aqui é fora do planejamento, inclusive jamais imaginei estar fazendo um vídeo desse aqui, mas eu preciso, parar e conversar com vocês, porque é um assunto que nos afeta demais. Vocês sabem que esse canal aqui é um canal cheio de opiniões, é um canal que se posiciona mais à direita, embora dentro da própria direita, da própria bolha conservadora, a gente tem aí as nossas divergências e tudo mais, mas a gente tem nossas posições muito bem definidas e eu decidi aqui, sem luz, sem coisa colorida, aqui no estúdio, no escritório, conversar com vocês, sem edição mesmo. Se tiver barulhos aí, vocês me desculpem, não vou ficar editando, não vou ficar cortando, mas eu quis parar e conversar com vocês, pessoal, porque o assassinato do Charlie Kirk é algo inaceitável e algo revoltante e também preocupante, galera. Porque, como eu falei, eu sou só um canal pequeno, não tem nem 8 mil inscritos, que fala para algumas pessoas que, inclusive, se identificam comigo, algumas outras não concordam, mas eu sou só um cara pequeno. Mas a gente tem muitas pessoas maiores até que o Charlie Kirk, ou do mesmo tamanho, que agora a gente precisa acender o alerta. Até que ponto nós estamos livres para darmos a nossa opinião, entendeu? Porque é assustador, cara. E sabe o que é mais bizarro e mais revoltante de tudo isso? Eu nem digo bizarro porque não é bizarro no sentido de ser surpreendente, mas o mais revoltante de tudo isso é a mídia. Agora a Globo apagou, Eu trouxe aqui para vocês, pra gente analisar algumas coisas, até mesmo frases do Charlie Kirk, coisas que nos inspiram a continuar e a seguir em frente, mas eu trouxe também aqui a maneira como o G1 noticiou. Claro que eles voltaram atrás, porque a pressão foi grande, mas eles, mesmo nesse momento, insistiram em colocar o Charlie Kirk como um cara da extrema direita, ou seja, instigando ainda mais o ódio contra os conservadores. E tipo assim, eu tô gravando esse vídeo aqui, que nem é o assunto principal do canal, porque é cultura pop, nerd e tal, mas porque nós falamos das pautas políticas que estão sim presentes na cultura pop também. Eu procuro sempre ser equilibrado, como eu falei, tenho críticas à galera do meu lado, e a gente consegue conviver, como vocês sabem. Participei recentemente da live do Heróis e Mais, mas eu pontuo certas coisas aqui, e eu quis trazer isso porque nós estamos aqui dando as nossas opiniões, e nós somos tidos como intolerantes. O próprio termo nerdola, que nós abraçamos, foi um termo utilizado pela esquerda, pela galera woke, para se referir a nós, se referir aos nerds conservadores, aos nerds retrógrados, aos nerds preconceituosos. Eles nos colocam esses rótulos, inclusive de extremistas, e o que isso desperta nas pessoas? Bom, se é um extremista, se é alguém que é todo esse pacote de ista, de fóbico, não sei o quê, essa pessoa precisa ser eliminada. Entende? O Charlie Kirk foi alvo de intolerância e nós da direita somos chamados de intolerantes. Eu não vou citar o nome aqui para evitar processo, embora não seja fácil, aliás, não seja difícil, seja bem fácil achar o vídeo, mas nós temos um dos fundadores do site do Ovo falando que quem é contra o progresso, ou seja, contra o progressismo e tudo mais, esse tipo de fã tem que sumir da face da terra. Você lembra disso, ô querido, que eu não vou falar o seu nome? Não estou falando que o cara é diretamente culpado, mas é uma das pessoas fazendo esse tipo de discurso. Se a pessoa tem que desaparecer da face da terra, vem um dodói da cabeça com uma arma e atira num conservador pai de família, por conta das opiniões, das posições políticas do cara. Então, assim, quem que é extremista de verdade? Entende? É inacreditável, pessoal. Eu trouxe aqui pra vocês, tem no X, a repercussão tá muito grande, nós somos chamados de brancos supremacistas. Olha isso, meu. Olha isso. Um menino negro, cara. Um menino negro falando do Charlie Kirk, entendeu? Falando que ele mudou a vida dele. Ele até usa o termo aqui, turning point. Não, mas a direita é racista, não é? Olha o tanto de discurso em cima dos conservadores que é feito, tanto de ódio que é propagado em cima das pessoas, até que acontece isso, vem um maluco perturbado da cabeça e assassina um pai de família, que inclusive é aqui impactando um jovem negro. Olha isso, gente. Sabe, é inacreditável. Eu não vou colocar o vídeo aqui porque é uma coisa horrorosa,
mas o cara tomou um tiro na jugular, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E sabe o que eu acho interessante, quando a gente pensa? Os ataques terroristas são sempre contra a direita que é intolerante, percebam, mas o ataque é sempre contra. Por exemplo, o Trump sofreu 2 ou 3 tentativas de homicídio, você não precisa gostar do Trump, mas os fatos são inegáveis. Tentaram matar o cara aqui no Brasil também, né? Tentaram lá em 2018 matar o Bolsonaro, quase conseguiram, entendem? Tipo assim, quem são os verdadeiros intolerantes? Quem são os verdadeiros preconceituosos? Que não aceitam a opinião diferente? Entenderam? Ó, um cara conservador. E ó, isso acontecendo num cenário que isso aqui aconteceu, né? Recentemente, que o Trump tá até full pistola. Então assim, é um momento muito tenso. Eu sei que isso aqui não é novidade, eu sei que sempre houve, né? Assassinatos, sempre houve tretas e, enfim, queima de arquivo e coisas. Eu sei que isso aqui não é novidade, mas agora é o momento que nós estamos vivendo. Nós temos a internet hoje em dia, entendeu? Então a gente consegue ter acesso à informação e ver o que está acontecendo, entendeu? Olha isso aqui, ó. Meu Deus, sabe? Que mundo horroroso que a gente vive. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu estou falando dessa questão da violência, entendeu? E vocês sabem que existem bolhas de esquerda. Você não precisa caçar muito para encontrar no Twitter defendendo esse tipo de coisa. Você entendeu? E tipo assim, nós somos tidos como os intolerantes. Né? É que eu não tenho tempo aqui, galera. Eu tô gravando esse vídeo aqui fora da minha programação, só para conversar com vocês. Mas a gente não precisa ir longe para achar gente que tá defendendo, especificamente o de Charlie Kirk, eu não vi nada ainda, né? Mas quando, por exemplo, acontece alguma coisa com uma pessoa branca, tem muitas pessoas que defendem, entendeu? Muitas pessoas que defendem, que batem palma e falam, é só mais uma branca mesmo. Ou, por exemplo, como está acontecendo lá com vários judeus nos Estados Unidos sendo hostilizados, impedidos de entrar em faculdade. Então, assim, é sempre contra os conservadores. E não que não exista alguém da direita que tenha, assim, sempre. Gente perturbada existem dos outros lados. Mas esse ataque constante, sistemático, vocês percebem que é sempre de um lado. E a mídia tem um papel fundamental. Ó, eu falei pra vocês, né, que eu ia mostrar aqui. A mídia tem um papel fundamental em incentivar o ódio aos conservadores. Porque esse lixo, tá? Esse lixo chamado G1... tinha colocado aqui, e a repercussão foi tão negativa que eles decidiram trocar e colocaram um ativista conservador aliado de Trump. Por que eles insistem? Meu Deus, é inacreditável, cara, inacreditável. Mesmo com um cara sendo assassinado, eles insistem em chamar de extremista. Porque é isso, né? Eles estão alimentando esse ódio. Entendeu? Então assim, a gente precisa falar, porque eu me posiciono aqui no canal. Entendeu? E assim, eu não falto com respeito, mais que a gente fique bravo às vezes e tudo mais, mas eu jamais falei e jamais vou falar que a gente tem que ir lá e assassinar algum opositor ou colocar certos termos, né, certos rótulos que incentivem a violência. Desculpa, o que o G1 tá fazendo foi isso. Né? E para não ficar só nas minhas palavras, cadê aqui que eu separei? Ó, eu separei algumas coisas pra gente ler dele, mas tem o post do João Mena, se vocês não seguem, aqui ó. Tá o print, entendeu? Para não falar que é difamação. Tá aqui o print desta merda desse jornal G1, né, que colocou ativista da extrema-direita é baleado em Universidade dos Estados Unidos. Inclusive, fazendo o quê? Debate. O intolerante, o extremista de direita, ele era conhecido por fazer debates nas universidades. Sempre hostilizado, sempre xingado, mas sempre sentado ali. Pode ser, sim, que uma vez ou outra o Charlie Kirk tenha ficado bravo, exaltado. Era um humano normal, cheio de erros, né, normal. Só que, era um cara que estava ali disposto a debater, velho. Entendeu? Assim como a gente faz aqui. Entendeu? As obras dos últimos anos aí, que vestiram abertamente, tá? Não é teoria da conspiração, não. O pessoal fica querendo rotular a gente, né? De teórico da conspiração, de terraplanista, né? As obras abertamente woke estiveram aí. E aí, quando a gente se posicionava contra, a gente era xingado de tudo, que era coisa, inclusive, de extremista. E lembro pra vocês também do filme Som da Liberdade, galera. Vocês lembram disso? O que aconteceu? Na época do filme do Som da Liberdade, conspiração da extrema-direita, inclusive destilando ódio contra o ator Jim Caviezel. Lembram disso? Não precisa ir muito longe, não. Tem vários críticos aí que falaram isso. Não, isso aí é teoria QAnon, é de extremista direita, extremista da direita americana. Então, assim, quando existe esse ataque da mídia e também das pessoas que são contra a direita,
colocando esses rótulos, extremista, racista, homofóbico, xenofóbico, todo esse tipo de coisa, o que se cria é um ambiente em que essas pessoas precisam ser exterminadas. E foi exatamente isso que aconteceu com Charlie Kirk, meu Deus do céu! Sabe, gente, eu tô revoltado, cara. Esse mundo aqui, olha, realmente existem as coisas boas, mas é simplesmente por causa da misericórdia de Deus, da graça de Deus, porque não era pra ter mais nada nesse lixo aqui. Entendeu? E sabe o que é o pior? Quem está sendo atacado são justamente as pessoas que defendem os valores cristãos, os valores familiares, que sim, têm posicionamentos fortes, mas nunca pregaram a violência. Esse negócio que o Charlie Kirk pregava violência é só narrativa. E aí, como eu falei, gente doente da cabeça fica sendo alimentada por essa mídia, e é isso que acontece. Aí, claro, né, que a Globo voltou atrás, mas o print é eterno, tá? O seu lixo de jornal, o seu lixo de portal. Aí voltaram atrás, né? Não, ativista conservador. Porque quando é da esquerda, nunca é de extremo. Os caras podem estar cometendo crimes, depredando patrimônio público, nunca eles chamam de extrema esquerda. Invadindo propriedade, né? Extremista é só um lado, é só a direita. Vocês percebem, gente, como é difícil? E aí, enfim, tem esse nojo aqui, eu nem vou ler para não dar dinheiro, né, de anúncio para essa galera. E, cara, eu precisava falar porque, mano, entendeu? E nesse momento, que é um assunto em alta, a gente alcança as pessoas. Porque o que vocês precisam entender de uma vez por todas, tá bom? Extremos existem de todos os lados, mas a grande mídia destila, vomita ódio em cima dos conservadores. É por isso que Charlie Kirk foi brutalmente assassinado. E era um cara que promovia o debate. O debate. Tinha lá, inclusive, nesse evento que ele estava, o título Prove Me Wrong, prove que eu estou errado. A pessoa vem, chega no microfone e troca uma ideia com ele sobre qualquer assunto político, sobre qualquer assunto polêmico. Como que isso é um cara intolerante? Então, mesmo que não diretamente, a grande mídia é sim culpada pelo ódio aos conservadores e infelizmente, o Charlie Kirk não foi o primeiro e também, infelizmente, não será o último. E candidatos podem perceber, você não precisa ser de direita, você pode ser de esquerda, pode ser o que você quiser, mas uma coisa você tem que admitir, o Charlie Kirk, aliás, os candidatos da direita sempre são alvejados. Recentemente, aqui na América Latina, nem lembro de que país que foi assassinado, né? Trump, 2 tentativas de assassinato. Bolsonaro, 2018. Então, assim, essa galerinha bonitinha que fica pregando, né? Por exemplo, a Globo fica ali, não, né? Intolerantes, mas quem é alvejado é sempre um cara conservador, tá? Isso aqui é inacreditável, galera, inacreditável. Trouxe aqui algumas coisas pra gente assistir junto, né? Tem aqui o da... Aliás, fica a dica, né? O que eu falei, eu vou falar desse assunto porque aqui nós também falamos de política, inevitavelmente, por mais que seja um canal de cultura pop, mas a gente fala de guerra cultural. Então, tipo assim, a gente tá no meio dessa guerra de narrativas e tudo mais. Então, fica aqui para você ouvir, né? Se você chegou aqui e não conhece o canal, para ouvir a minha opinião e também conhecer o pensamento de outras pessoas, porque às vezes a bolha se retroalimenta de uma maneira que não ouve o outro lado e realmente coloca a direita como todos extremistas que merecem morrer, né? Fica aqui a dica, ó, mariafernanda.br. Vamos ver aqui o que ela sofreu um atentado e muito possivelmente ele tá morto. Então ela postou quando não sabia que ele tinha morrido ainda, né? Infelizmente morreu. Tudo simplesmente por expor suas ideias conservadoras. E a gente percebe que essa perseguição a nomes da direita tá cada vez mais comum. Teve o caso da facada do Bolsonaro, o caso dos tiros do Trump, o pré-candidato à presidência dos tiros do Trump eu nem sabia. Da Colômbia, que foi baleado durante o discurso, os 6 candidatos alemães que morreram às vésperas das eleições. Quantos mais morrerão por expor e defender suas ideias? Não se pode mais tolerar os intolerantes, independente do espectro político deles. Exatamente, o que eu falei. Não significa que a direita não tenha também os extremistas. Mas em número de casos e de proporção, cara, é sempre um conservador que está sendo vítima, que está sendo alvo. Né? As universidades hostilizam conservadores. Você vai numa universidade pública, minha esposa estudou em universidade pública, você não consegue falar direito, porque os caras tomaram conta. Então quem são os intolerantes de verdade? Você entende? Até o cancelamento, a onda de cancelamento que começou a cair agora. Só você ver na cultura pop, isso aconteceu, meu Deus do céu. Gina Carano, digita aí, se você não conhece, Gina, espaço, sobrenome, Carano, Carano. A mulher era conservadora. Falou umas merdas, mas isso não justifica ela ser mandada embora por causa das opiniões políticas dela, porque tem gente progressista que também tem opiniões muito fortes, mas esses caras são protegidos.
Então, sabe, não tem como, cara, você falar não, que não existe um ódio. Existe sim e tá cada vez mais comum. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Charlie Kirk acaba... Enfim, esse aqui é o da Maria Fernanda. Esse aqui é do João Mena, que eu falei pra vocês, né? Esse é o cidadão da extrema-direita para a Globo. Lembra que eu mostrei pra vocês ali, né? Que eles mudaram, mas o título era esse aqui, ó. Ativista da extrema-direita. Né? O João Mena, fica a dica aí também pra vocês. João Mena, pra vocês seguirem, tá? Ativista da extrema-direita é baleado em Universidade dos Estados Unidos. E aí tem o vídeo, né? E olha aqui, ó, por exemplo, que até tá ficando popular, né, no Brasil, esse estilo de vídeo. Versus, né, as pessoas que pensam diferente para justamente debater, tá? Era isso que o cara fazia. Ele era famoso por debater. Ele tinha assim o lado dele, mas por isso ele tinha que ser eliminado. Entendeu? Então, quem que é intolerante de verdade, né? Tem um comentário aqui da Marina Helena também. Caso não conheçam, sigam também. Olha lá. O líder conservador Charlie Kirk sofreu um atentado brutal em um campus universitário. Local onde o debate de ideias deveria ser estimulado. Exatamente. E essa imagem de Kirk com sua família nos lembra a monstruosidade que as lideranças da direita vêm sendo caçadas. Né? Tá vendo aqui, ó? Acho que ela postou isso aqui quando ele sofreu atentado, ele não tinha morrido ainda, né? Que ela colocou Deus proteja. Aí, ó, um pai de família. Entendeu? Se você chafurdar no Twitter, é que eu nem vou fazer isso pra eu não perder a linha aqui, não ficar mais revoltado do que eu já tô. Mas se você chafurdar, você vai encontrar gente falando que foi pouco, que é isso mesmo que merece, que ele não seja o primeiro. Sabe por quê? Porque quando aconteceu com o Trump, tinha esquerdista falando isso. Quando aconteceu com o Bolsonaro, tinha gente falando isso. Na época, pessoal, eu dava aula numa escola, eu dava aula pro Fundamental 2. Eu tive que colocar os alunos no lugar deles porque tinha aluno comemorando, adolescente de 14 anos, tá? Só pra vocês saberem o nível de degradação moral que a gente tá. O nível de relativização do que é certo e errado a gente tá, né? O que mais aqui que eu separei? Vamos tentar fechar o vídeo com alguma coisa boa? Eu tinha mostrado aqui pra vocês os tweets. A Renata Barreto também, pessoal, posta umas coisas bem legais. Você não precisa concordar com tudo com ela, mas é aquilo. A gente tá falando de um cara que, né, era um pai de família, um cara a favor do debate de ideias, que nos debates, inclusive, focava nisso, em conversar sobre... né? Conversar sobre as ideias, expor, colocar os argumentos, e o cara foi eliminado, assassinado brutalmente, tá? Tem aqui o da Renata Barreto que eu falei. Gente, por favor, né? Se você é um cara de esquerda que tá ouvindo aqui, você não precisa se tornar de direita, mas pelo menos ouça, pelo menos veja o que está acontecendo com a gente. Isso que eu nem vou, tá? Isso aqui que eu nem vou entrar no assunto do julgamento que tá rolando, tá? Porque isso aqui é polêmica e não dá tempo. Mas você vai falar que não existe uma guerra cultural, uma guerra de narrativas? Né? Não existe não. Isso aqui é tudo teoria da conspiração. Não existe ódio não, né? Contra a direita. Né? Ó, esse aqui, ó. A Renata Barreto posta umas coisas bem legais, né? Influencer stalinista de Caetano Veloso defende morte de liberais e adversários políticos. Olha só. E tem tudo vídeo, tá? Tá tudo salvo. Tudo salvo. Galera, que loucura, né? Mas enfim, é o que eu falei. Eu separei algumas coisas aqui pra fechar aqui com coisa boa. A frase do Charlie Kirk, né? Cabe à nossa geração lutar para garantir que permaneçamos livres. Temos muito trabalho a fazer. Né? Aqui é o fundador da Turning Point USA e influente ativista. Fica o exemplo que ele deixou pra gente. Tinha um outro aqui que eu acabei fechando sem querer. Tá aqui o meu inbox aberto. Esse aqui do Descortês. Que fala, né? A verdade é que embora aqueles da esquerda, em especial da extrema esquerda, afirmam ser tolerantes e receptivos à diversidade, na realidade, muitos são bastante intolerantes com quem não abraça suas visões radicais. É isso. Você não concorda com o cara, você é um extremista, ele vai te rotular, né, e ele vai desejar a sua morte. E até um portal sério como a Globo taxa você de extremista, e extremista tem que ser eliminado. Então isso aqui, pessoal, é um apelo. Tá? Isso aqui é um apelo porque esses dias eu estava ali criticando o posicionamento do Jovem Nerd, com todo respeito, né? Um cara de esquerda, mas refutando no campo das ideias. E vira e mexe a gente fala de guerra cultural, de cultura woke, e a gente é taxado disso. Então fica aqui um apelo se você está me assistindo, ou você não é nem interessado em guerra cultural, mas pelo menos veja o que está acontecendo. E um apelo, um chamado à nossa humanidade. Tá? Fica aí também um apelo para quem é conservador, de direita, para que a gente não se torne aquilo que a gente critica. E, cara... é isso, entendeu? É isso que eu tinha para falar com vocês. E se você não me conhecia, prazer, eu sou o Saulo Ferreira e eu sou um conservador, sou um nerdola,
mas sou uma pessoa, assim como o Charlie Kirk também era, e esse ódio, né, sistemático contra nós, né, contra os conservadores, resulta nisso, tá? Resulta nisso. Então, faço aqui um apelo à humanidade e que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus console agora a família e os amigos, né, do Charlie Kirk. E é isso aí, pessoal. Até uma próxima.